Sei que esse conselho pode ser contrário à maneira como você foi condicionado a viver sua vida, mas você deve entender que ao dar, você também receberá. Por outro lado, se você vender os artigos, o dinheiro que receberá por eles será tudo o que receberá na barganha. Este é mais um vídeo da série Você Já Nasceu Rico com base nos ensinamentos de Bob Proctor. Você pode acessar a playlist completa na descrição deste vídeo. Caso não for inscrito, inscreva-se. A prosperidade está em toda a sua vida. Vamos começar! Os desejos futuros. Você tem sonhado com uma viagem? Se você tiver, saia e faça suas reservas. Não importa se as reservas são para daqui a 6 meses ou um ano, faça-os imediatamente. Então aproveite a expectativa que precede o evento real. Sinceramente, acredito que no caso particular de Patty, a emoção que antecedeu sua viagem foi tão agradável e emocionante quanto a viagem em si, sem mencionar o prazer que ela obterá das lembranças de sua viagem, que ela levará consigo para o resto de sua vida. A provável razão pela qual tão poucas pessoas fazem planos ou estabelecem metas, semelhante à discutida acima, é que a maioria das pessoas é incapaz em sua própria mente de descobrir como tudo o que é necessário se encaixará. Mas você deve entender, você não precisa saber como tudo vai se encaixar. Tudo o que você precisa entender é o princípio subjacente, pelo qual o seu bem vem, ou seja, tudo o que você recebe na vida vem em virtude da lei da atração. A história de Paul Utsen no capítulo 3 é um excelente exemplo de uma pessoa conscienciosa, inteligente e trabalhadora, que estava tentando fazer algo que era equivalente a uma pessoa pular da varanda da frente de sua casa e esperar, de alguma forma, pousar no telhado. Você sabe que isso nunca vai acontecer. No entanto, Paulo passou 20 anos, deixar que as planilhas de vendas de seu escritório controlassem a imagem que ele tinha de sua operação, e 2, tentando melhorar os resultados que estava obtendo por pura força de vontade, determinação obstinada e longas horas de trabalho agonizante. Todos, fazendo todas essas coisas, certamente melhorarão seus resultados até certo ponto, mas eles nunca testemunharão uma melhoria dramática em seus resultados, até que tenham primeiro alterado a imagem que estão mantendo em sua mente. Paul Utsen é uma excelente ilustração de uma pessoa que acreditava plenamente que estava olhando para frente, quando, na verdade, era culpado de pensar quase completamente ao contrário. Pois ele passava a maior parte do tempo conscientemente focando nos resultados presentes, nos pensamentos presentes e nas imagens presentes. Se você foi culpado de permitir que suas planilhas de vendas, sua conta bancária ou as radiografias que o médico tira de seu corpo, controlem a maneira como você se sente, pensa ou vê suas vendas, situação financeira ou saúde, posso garantir que, tão certo quanto vai escurecer esta noite, não haverá nenhuma melhora marcante em sua vida em nenhuma dessas áreas. Por outro lado, se você deixar o presente, os resultados físicos servirão apenas como uma indicação das imagens que você manteve no passado, e então você procederá, em virtude de suas próprias faculdades mentais superiores, a olhar para o brilhante futuro e construir uma imagem do bem que você deseja, assim como Patty e Paul fizeram. Você verá sua imagem mais, novamente, enquanto você continuar a deixar seus resultados presentes ou passados controlarem seu processo de pensamento. Você nunca viverá para ver seus sonhos se tornarem realidade. Portanto, olhe para cima, olhe para frente e forme a imagem da vida que você escolhe viver. Então tudo que você tocar ou entrar em contato crescerá e se expandirá e se expressará de forma cada vez maior. Indivíduos que estão pensando ao contrário, muito raramente, ou nunca, originam ideias que os levam a prestar um serviço significativo aos outros. A razão para isso é que eles só conseguem ver o que outra pessoa já fez. Como resultado de sua mentalidade limitada, as recompensas que receberão na vida serão igualmente limitadas. Eu estava dando um seminário, que ia de quinta à noite até domingo, no The East Lodge, que é um resort aproximadamente 160 quilômetros ao norte de Toronto. Na noite de sexta-feira, um tornado varreu Barrie, Ontário, uma cidade a cerca de 40 milhas ao sul de Deresto. O tornado matou uma dúzia de pessoas e fez milhões de dólares em danos. Na noite de domingo, voltando para casa, parei o carro quando cheguei a Barrie.
Saí do lado da estrada e olhei em volta. Foi uma bagunça. Para onde quer que eu olhasse, havia casas destruídas e carros virados de cabeça para baixo. Naquela mesma noite, outro cavalheiro, Bob Templeton, dirigia pela mesma rodovia. Ele e eu nunca nos conhecemos, no entanto, uma ideia do meu seminário estava prestes a nos unir em uma amizade duradoura. Ele parou para olhar o desastre, assim como eu, só que seus pensamentos eram diferentes dos meus. Bob era o vice-presidente da Telemedia Communications, uma empresa que possui uma série de estações de rádio em Ontário e Quebec. Enquanto observava o desastre, ele pensou que deveria haver algo que pudesse fazer por essas pessoas, com as estações de rádio que ele tinha. Esse pensamento continuou voltando à sua mente naquela noite durante todo o dia seguinte. Na noite seguinte, eu estava fazendo outro seminário em Toronto. Bob Templeton e Bob Johnson, outro vice-presidente da Telemedia, entraram e ficaram no fundo da sala. Eles estavam avaliando meu seminário, tentando decidir se eu poderia ajudar a empresa a atingir suas metas, o que acabei conseguindo. Por causa da influência de Bob Templeton, posteriormente trabalhei para toda a indústria canadense de radiodifusão. Ele adorava o que eu fazia em meus seminários porque estava em harmonia com seu modo de pensar. Bob Templeton ficou fascinado com as leis do universo, particularmente a lei da polaridade ou, como costuma ser chamada, a lei dos opostos. Esta lei afirma claramente que tudo tem um oposto. Você não pode ter um alto sem um baixo, quente sem frio ou dentro sem fora. Da mesma forma, se você pode descobrir por que algo que deseja fazer não pode ser feito, por lei, você deve ser capaz de descobrir como isso pode ser feito. As pessoas que realizam grandes coisas estão cientes do negativo, porém, dedicam toda a sua energia mental ao positivo. Após o seminário, Bob Templeton voltou para seu escritório. Ele me disse que era tarde, mas essa ideia que ele teve o deixou animado. Também o comprometeu com a ideia de arrecadar milhões de dólares e doá-los às pessoas que foram pegas pelo tornado, e ele levantaria o dinheiro imediatamente. Além disso, ele não estava remotamente interessado em saber por que não podia. Na sexta-feira seguinte, ele chamou todos os executivos da Telemedia ao seu escritório. No topo de um flip chart em negrito, ele escreveu 33. Ele disse a seus executivos: "Você gostaria de levantar 3 milhões de dólares, daqui a 3 dias, em apenas 3 horas e dar o dinheiro para as pessoas em Barrie?" Não havia nada além de silêncio na sala. Finalmente alguém disse: "Templeton, você está louco. Não há absolutamente nenhuma maneira de arrecadar 3 milhões de dólares, em 3 horas, 3 dias a partir de agora." Bob disse: "Espere um minuto. Não perguntei se poderíamos ou mesmo se deveríamos. Só perguntei se você gostaria." Bob Templeton era sábio, ele estava apelando para o lado caridoso de sua natureza. Era importante que os presentes admitissem abertamente que isso era algo que eles queriam fazer. Bob Templeton sabia que sua nova ideia poderia mostrar a qualquer pessoa como realizar qualquer coisa que desejasse trabalhando com a lei. Todos eles disseram: "Claro, nós gostaríamos." Ele então desenhou um grande T embaixo do 333. De um lado, ele escreveu: "Por que não podemos?" Do outro lado, ele escreveu: "Como podemos?" Sob as palavras "por que não podemos", Bob Templeton desenhou um grande X. Ao colocar o X no flip chart, ele disse: "Agora não há lugar para registrar as ideias que pensamos que explicam por que podemos levantar 3 milhões de dólares, em 3 horas, 3 dias a partir de agora, independentemente de quão válidos possam ser." Ele continuou explicando: "Quando alguém apresenta uma ideia que sugere por que não podemos, todos os outros devem gritar o mais alto que puderem: 'Próximo!' Esse será o nosso comando para ir para a próxima ideia." As ideias são como os vagões de um trem, uma sempre segue a outra. Continuaremos dizendo próximo até que surja uma ideia positiva.
Bob sorriu e continuou a explicar que, em frente ao X do outro lado do flipchart, logo abaixo das palavras "como podemos", escreverei todas as ideias que pudermos ter sobre como podemos arrecadar 3 milhões de dólares, em 3 horas, 3 dias a partir de agora. Ele também sugeriu em um tom de voz muito sério, que todos permaneceriam na sala até que resolvêssemos isso. Não vamos apenas pensar em como podemos arrecadar 3 milhões de dólares imediatamente, depois de originarmos as ideias vamos executá-las. Houve silêncio novamente. Por fim, alguém disse, poderíamos fazer um programa de rádio em todo o Canadá. Bob disse, essa é uma ótima ideia e anotou sob, como podemos. Antes que ele escrevesse no lado direito do flipchart, alguém disse, você não pode fazer um programa de rádio em todo o Canadá. Não temos estações de rádio em todo o Canadá. Como a Telemedia só tinha estações em Ontário e Quebec, você deve admitir que foi uma objeção bastante válida. No entanto, alguém no fundo da sala, em um tom bastante suave, disse, próximo. Bob Templeton respondeu, fazer um programa de rádio é como podemos. Essa ideia fica. Mas isso realmente parecia uma ideia ridícula, porque as estações de rádio são muito competitivas. Eles geralmente não trabalham juntos e fazê-los trabalhar seria praticamente impossível de acordo com o modo de pensar padrão. De repente, alguém sugeriu, você poderia contratar Harvey Kirk e Lloyd Robertson, os maiores nomes da transmissão canadense, para ancorar o programa. Esses senhores são âncoras de estatura nacional na indústria da televisão canadense. Alguém falou claramente dizendo, eles não vão tocar no rádio. Mas, nesse ponto, o grupo gritou, próximo. Bob disse que foi quando a energia mudou, todos se envolveram e foi absolutamente incrível como as ideias criativas começaram a fluir rápidas e furiosas. Isso foi em uma sexta-feira. Na terça-feira seguinte tiveram uma radiotona, onde 50 rádios, de todo o país, concordaram em trabalhar em harmonia por tão boa causa. Eles achavam que não importava quem recebia o crédito, desde que as pessoas em Barrie recebessem o crédito. Dinheiro. Harvey Kirk e Lloyd Robertson ancoraram o show e conseguiram arrecadar 3 milhões de dólares, em 3 horas, em 3 dias úteis. Veja, você pode ter o que quiser, todas as coisas são possíveis quando você coloca seu foco em como você pode, próximo cada ideia dizendo por que você não pode. Este pode ser um exercício difícil no começo, no entanto, quando você persiste em seguir todo e qualquer conceito negativo, o fluxo de ideias positivas irá rugir em sua mente maravilhosa. Alfred Adler, o renomado psicólogo, cunhou a frase extraordinária, sou grato à ideia que me usou. Não há dúvida de que ideias criativas e inovadoras literalmente dão nova vida a cada fibra do seu ser. Eles despertam uma parte de você que você nem sabia que estava dormindo. Bob Templeton nunca recebeu 5 centavos pelo papel de liderança que desempenhou, ao comandar 50 estações de rádio de todo o Canadá, para levantar os 3 milhões de dólares para o povo de Barrie, Ontário, no Canadá. No entanto, você deve se lembrar que este é realmente um universo ordenado, a maneira de Deus conduzir este show é exata quando você lança o bem, ele deve voltar. Compartilhei essa história, quando aconteceu, com 2 bons amigos meus, Jack Canfield e Mark Victor Hansen. Eles ficaram tão intrigados com a história que a publicaram em seu livro Chicken Soup for the Soul. Eu estava recentemente fazendo uma transmissão de televisão por satélite para Max Real Estate com Mark Victor Hansen e ele estava me dizendo que, na última contagem, eles venderam 6 milhões de cópias de seu livro. Ele também me disse que estão constantemente recebendo cartas de pessoas que leem a História 333 e a usam para realizar mágica mental semelhante em suas vidas. Pense nisso, milhões e milhões de pessoas estão fazendo coisas positivas acontecerem em suas vidas porque Bob Templeton não quis ouvir as razões pelas quais ele e sua equipe não conseguiram arrecadar 3 milhões de dólares, em 3 horas, apenas 3 dias depois de começarem a fazer um brainstorming. A ideia. A propósito, Bob Templeton me disse que ele e sua equipe criaram o hábito de 333 Inc., seus desejos, e como resultado, ele se tornou o presidente da New Cap Broadcasting Company,
uma corporação altamente lucrativa, com estações em todo o Canadá. É minha opinião que Bob Templeton criou uma força para o bem que o seguirá aonde quer que ele vá. Lucro tornou-se seu segundo nome. Comece imediatamente a 333 todos os seus desejos e o lucro também o seguirá. Capítulo 10. A lei do vácuo de prosperidade. Dando para conseguir, ele havia tentado, mas sua loja ainda era escassa. Para um homem sábio ele gritou, com uma voz aguda e ansiosa, por favor, diga-me como posso viver com sucesso. E o sábio respondeu, para obter, você deve dar. Quanto a dar, ele disse, o que tenho para dar? Tenho pão escasso e é claro que é preciso viver, mas gostaria de participar da abundante loja da vida. Veio a resposta do sábio, então você deve dar mais. A lição que ele aprendeu, para obter foi esquecido, para a humanidade ele se voltou com um amor recém-criado. Como ele se doou em uma vida útil, então a alegria coroou seus dias, pois ele se tornou rico em dar. Cerveja Arthur William A Lei do Vácuo de Prosperidade. Dedicado a tia Marg, a natureza absolutamente abomina o vácuo. Marg fez acontecer. Devo dedicar este capítulo à minha tia Marg, em agradecimento por sua fé infantil e sua profunda compreensão desta lei tão magnífica que governa a prosperidade de uma pessoa. Ainda hoje, raramente a visito, sem que ela expresse sua sincera gratidão a mim, por ter ensinado a ela esta grande verdade sobre a lei do vácuo da prosperidade. Como consequência da aquisição desse conhecimento, Marg e toda a sua família desfrutam de muitos dos confortos da vida que antes não podiam experimentar. Além disso, a simples verdade é que eles ainda não estariam desfrutando dessas coisas boas da vida, se não fosse pelo fato de ela ter ganhado seu novo conhecimento. Embora Marg seja minha tia, ela é apenas alguns anos mais velha do que eu e somos boas amigas desde a infância. Eu amo Marg e toda a sua família profundamente. Portanto, não deveria ser nenhuma surpresa que eu tenha obtido um grande grau de satisfação ao compartilhar as ideias contidas neste capítulo, com Marg e sua família, ao longo de muitos anos. Foi uma alegria particular para mim ter tido a oportunidade de vê-los aplicar esse novo conhecimento, de tal forma que hoje eles vivem suas vidas de uma maneira totalmente nova. A primeira introdução de Marg a essa lei dinâmica remonta a aproximadamente 10 anos, na época em que ela e sua família participavam de uma série de seminários, que eu estava conduzindo, sobre o tema prosperidade. Logo após o término dos seminários, visitei Marg em sua casa. Ela, seu marido, Don, e eu estávamos discutindo muitas ideias, todas relacionadas ao tema da prosperidade. Em algum momento, durante o curso de nossa discussão, a questão de sua casa foi levantada. Marg olhou para a sala de estar, ficou visivelmente chateada e proclamou com raiva que estava cansada de viver da maneira que eles viviam. Ela então apontou para as cortinas de sua sala de estar e disse, sabe de uma coisa, eu absolutamente detesto essas cortinas velhas. Sorri para ela e respondi, não, você não ama Marg, você os ama. Caso contrário, você não os teria mantido tão perto de você. Eu continuei, pois as únicas coisas que temos em nossa vida são aquelas que amamos ou com as quais estamos em harmonia. Marg me disse que teve dificuldade em aceitar a ideia de que poderia realmente estar apaixonada por algo que achava tão desagradável. A essa altura, Don estava totalmente convencido de que nós dois havíamos perdido a cabeça, Marg por tentar entender o que eu estava explicando, e eu, por realmente acreditar nisso. No entanto, continuei com minha explicação e os informei que, se uma pessoa permanece continuamente próxima de algo, seja outra pessoa ou um objeto, só pode ser porque a pessoa está em vibração harmoniosa com ela ou com ele. A razão pela qual eu poderia dizer isso, expliquei, era que amor é apenas outra palavra para ressonância ou vibração harmoniosa. Eu disse a eles, finalmente, que o que acabará de declarar era uma lei do universo. Se eles entenderam ou não completamente, ou mesmo acreditaram, não fez absolutamente nenhuma diferença. Expliquei a Marg que, se fosse verdade que ela realmente detestava as cortinas como ela afirmava, ela já as teria retirado, mandado limpar e doado aos civis aleijados, ao Exército de Salvação, a São Vicente de Paul.
ou alguma instituição de caridade que pudesse fazer bom uso deles. Dom olhou para mim em um estado de perplexidade. Então ele afirmou com firmeza que ela não está tirando essas cortinas, porque não temos nada para substituí-las, nem podemos comprar uma substituição. Lembro-me de ter dito a ele em resposta: Dom, por favor, entenda, você nunca pendurará novas cortinas, ou novas cortinas, até que primeiro tenha feito um espaço para elas. De fato, continuei, o verdadeiro segredo por trás da lei do vácuo da prosperidade reside no fato de que, ao abrir mão das velhas cortinas, você automaticamente abriria espaço para as novas. Em outras palavras, você não pode obter algo até que esteja disposto a doar algo. Tenha em mente, no entanto, que dar significa abrir mão de abandonar completamente ou totalmente, para outro. Claramente, este é um conceito extremamente difícil para uma pessoa que está exclusivamente apegada ao mundo material, até mesmo compreender, quanto mais praticar. Discutimos as informações resumidas acima por mais algum tempo e então Marg entrou em ação. Ela começou tirando as cortinas da sala para as quais ela olhava com raiva por tantos anos. Ao fazer isso, ela imediatamente se livrou da fonte de tantos anos de frustração. Cada vez que ela olhava, ou mesmo pensava sobre aquelas cortinas, uma imagem muito negativa aparecia instantaneamente na tela de sua mente. Ela então se moveria para uma vibração negativa e, assim, começaria a atrair mais do que não queria para a sua vida. Quando ela começou a tirar as cortinas dos ganchos, Dom quase explodiu de raiva. No entanto, Marg não recuou, mesmo diante dessa tremenda oposição, e ela continuou a agir de acordo com a ideia que eu havia plantado em sua mente. A resposta de Dom neste ponto foi: bem, acho que vamos ter que comprar alguns novos agora, goste ou não. Então expliquei a eles que não deveriam se preocupar em como obteriam as novas cortinas, neste momento. O importante era que logo teriam o que precisavam. A razão disso, expliquei, não é tão difícil de compreender, reduzido ao seu nível mais simples. Podemos dizer que as pessoas logo se cansarão de viver suas vidas em um aquário. Por um tempo, Dom e Marg viveram sem cortinas penduradas na janela. Mas então, um dia, visitei a casa deles, e com certeza, Marg tinha as cortinas que queria e as tinha exatamente onde queria. Pouco a pouco, a consciência dessa grande verdade começou a se infiltrar em sua consciência. Não demorou muito para que não houvesse mais móveis na sala de estar. Marg estava cansada de viver com ele depois de tantos anos, então ela simplesmente o deu. Ao fazer isso, ela criou automaticamente o espaço de que precisava para o bem que desejava. Logo toda a casa foi completamente reformada e redecorada, e agora ela tem, do jeito que ela quer. Alguns dias atrás, minha esposa e eu estávamos visitando Dom e Marg em sua casa. Enquanto estávamos indo embora, Linda me disse: a casa deles realmente parece bonita, não é? Não pude deixar de sorrir, conhecendo o passado e tendo sido parte integrante das muitas batalhas que aconteceram, cada vez que algo mais foi dado. A última vez que falei com Marg ao telefone, ela disse: não é incrível, que diferença tremenda um pouco de conhecimento pode fazer em sua vida. Você só tem que aprender um pouco, para receber muito. Essa afirmação é tão verdadeira. Para um pouco de consciência, faz uma tremenda diferença nos resultados. Portanto, pergunte a si mesmo, o que você tem ao seu redor que realmente não gosta? Então pergunte a si mesmo por que você simplesmente não empacota, distribui e abre espaço para o bem que você realmente deseja. Lembre-se, esta lei que venho discutindo se aplica a todos os aspectos de sua vida. Em várias ocasiões durante meus seminários, discuti essa lei. Eu expliquei ao público que, embora quase todo mundo goste de ter roupas novas, a maioria das pessoas não tem espaço em seus armários para pendurar roupas novas. Na verdade, quando você pendura algo no armário, provavelmente terá que empurrar outras roupas para o lado, só para encaixar outro cabide no balcão. A ironia é, no entanto, que muitas das roupas que estão penduradas em seu armário, você provavelmente nem usa. Ao dizer isso, estou ciente de que algumas de suas roupas podem ter sido caras, então você reluta em se desfazer delas. No entanto,
Você sabe tão bem quanto eu, algumas das roupas que você tem penduradas em seu armário, estão penduradas lá simplesmente porque não são confortáveis para você quando as veste, há algo nelas que você não come. Portanto, eu sugiro fortemente, simplesmente doá-los. Ao fazer isso, você estará automaticamente abrindo espaço para as novas roupas que inevitavelmente virão. Defina o seguinte projeto para você e execute-o agora mesmo. Verifique seu próprio armário de roupas com muito cuidado como se fosse um pente de dentes finos e remova todas as roupas que você não usa mais. Depois de fazer isso, simplesmente Deus. Ao fazer isso, você criará um vácuo ou vazio. Além disso, como a natureza abomina o vácuo, levará apenas um período de tempo relativamente curto para que seu armário esteja novamente cheio de roupas. Só que desta vez, porém, estará cheio das roupas que você realmente quer vestir. O processo ao qual venho aludindo é interminável. Portanto, é algo que você deve planejar praticar todos os dias de sua vida. Em outras palavras, você deve estar continuamente abrindo espaço para o bem que deseja. Mantenha esta informação constantemente em mente, pois o elemento crucial nessa lei do vácuo da prosperidade é que você deve abandonar o velho antes de abrir espaço para o novo. Outra palavra de cautela: nunca venda os artigos que você não quer mais, apenas doe-os. Sei que esse conselho pode ser contrário à maneira como você foi condicionado a viver sua vida, mas você deve entender que ao dar, você também receberá. Por outro lado, se você vender os artigos, o dinheiro que receberá por eles será tudo o que receberá na barganha. Isso pode soar como uma abordagem bastante peculiar a ser adotada, mas não deixa de ser adequada. Por favor, entenda, você nunca pode dar muito de nada. No entanto, quando você der, espere receber algo em troca. Muito raramente você receberá dessa fonte, para a qual você deu. Mas, você deve receber, tão certo quanto a chuva deve cair quando duas nuvens colidem. Portanto, obter uma boa base nesta lei universal será de grande benefício pessoal para você. Lembre-se também de que você não está trabalhando com indivíduos específicos ou com coisas específicas, ao contrário, você está lidando com um poder infinito que opera de maneira muito exata. Como consequência, sempre que desejamos receber algo novo em nossa vida, devemos acionar o processo abrindo espaço para isso. Essa lei se aplica não apenas ao nosso mundo físico, mas também ao nosso domínio mental. Portanto, entenda que sempre que desejamos entreter novas ideias, devemos primeiro estar dispostos a deixar ir ou desafiar algumas das nossas antigas. Infelizmente, há um segmento muito grande da população que tem uma dificuldade extremamente tempo alcançando esse fim. Por causa disso, esses indivíduos problemáticos costumam ter ideias opostas e contraditórias ao mesmo tempo. Eles vivem suas vidas inteiras em um estado de oscilação, pensando, faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso, etc. Esse estado mental é comumente referido como indecisão e leva a considerável angústia mental e confusão. Esteja ciente de que indecisão ou confusão pode ser uma das maiores, se não a maior, causa de as pessoas serem impedidas de realizar grandes coisas em suas vidas. Por que nos apegamos ao velho? Por que nos apegamos, com tanta força, a velhas ideias ou a velhas coisas? Não tenho dúvidas de que você concordará, esta é uma pergunta intrigante. Na verdade, é tão intrigante que, se você perguntasse a mesma pergunta a 1000 pessoas diferentes, provavelmente obteria respostas suficientes para encher um livro. Infelizmente, porém, quase todas as respostas que você receberia estariam lidando com as causas secundárias, e não a principal, desse horrendo problema. Mas se você fosse diretamente a causa primária do problema, logo descobriria que, embora esteja no fundo de cada indivíduo, é praticamente o mesmo para todos. Deixe-me não mantê-lo em suspense por mais tempo. A resposta para a pergunta seria a seguinte: nos apegamos a velhas ideias e coisas velhas porque nos falta fé em nossa capacidade de obter novas ideias e coisas novas. Isso, é claro, leva a uma condição de insegurança, que decorre, em sua raiz, de uma incapacidade de entender quem e o que você é. E,
Uma falta de consciência de seu verdadeiro relacionamento com o poder infinito sempre deixará você com uma imagem distorcida de si mesmo. Portanto, você deve chegar ao ponto em que percebe que seu verdadeiro eu não conhece limites, que, na verdade, você é perfeitamente capaz de ter, fazer ou ser praticamente qualquer coisa que deseje ser. Mas quando os indivíduos falham em apreciar esta verdade básica, quando estão honestamente convencidos de que seu suprimento é limitado e que sua verdadeira segurança está no dinheiro ou nas coisas, eles terão medo de tentar algo novo. Na verdade, não é preciso muita sabedoria para entender que eles vão querer manter o que já têm, então, tentarão acumular ainda mais do mesmo. Se assim o desejar, você mesmo pode colocar esta lei do vácuo da prosperidade em um teste muito simples e prático. Basta pegar um copo comum e colocá-lo em uma mesa ou em sua mesa. Então pergunte a si mesmo se você é capaz de colocar qualquer outra coisa onde esta xícara repousa. A resposta, claro, é que você não pode, pelo menos, não até você remover o copo. O mesmo princípio se aplica a uma peça de mobiliário. Portanto, enquanto seu sofá estiver onde está atualmente, você não poderá colocar um novo sofá em seu lugar. Da mesma forma, enquanto suas roupas estiverem penduradas onde estão, você não poderá colocar roupas novas em seu lugar. O mesmo princípio é aplicável também no reino das ideias. Por exemplo, se você tem uma ideia em mente sugerindo que deveria viajar para o leste, de repente, outra ideia surge em sua mente sugerindo que você deveria viajar para o oeste. Nem é preciso dizer que você será colocado em uma situação difícil. Pois não há absolutamente nenhuma maneira que você pode viajar em ambas as direções, simultaneamente. Claramente, é absolutamente essencial que você deixe ir uma ideia, antes de se mover para a ação na outra. A razão para isso, como já dissemos, é que a natureza realmente abomina o vácuo. Portanto, se você deseja sinceramente receber algo que é novo, primeiro deve abrir espaço para isso, livrando-se do que é velho. Esta é uma lei rígida da vida e, no entanto, você pode encontrar uma pessoa em 1000 que realmente a entenda. No entanto, quando você encontrar aquela pessoa em 1000, você verá diante de você alguém que não apenas vive em extremo conforto hoje, mas alguém que também está avançando na vida a cada dia, e a uma taxa bastante rápida de velocidade. Portanto, coloque a lei à prova em sua própria vida. Use as ideias contidas nos vários capítulos deste livro e você descobrirá que a lei sempre funciona, ela nunca falha. Remova os problemas de sua mente. Deus nunca se expressa senão perfeitamente. Portanto, qualquer imperfeição que exista, é sempre o resultado de nossos modos de pensar individuais ou coletivos. Visto que isso é verdade, não é necessário que você se apegue a nada, com medo de perdê-lo. Na verdade, a verdade é que você nunca desfrutará verdadeiramente de nada a que deva se apegar, porque a liberdade em todas as áreas negativas de sua vida é absolutamente essencial se você quiser se tornar o verdadeiro grande ser humano de quem um dia será capaz. Tornando-se. Afirmado ligeiramente diferentemente, podemos dizer que a energia deve fluir através de você livremente, sem quaisquer obstruções, se você deseja alcançar o bem que deseja. Neste ponto, você pode estar se perguntando, o que são essas obstruções, que tenho me referido? Deixe-me listar alguns deles. Eles incluem dúvida, culpa, ressentimento e quaisquer pensamentos de falta ou limitação. Eles incluem todas as ideias negativas que tendem a bloquear o fluxo de energia criativa, para ir através de você. Por exemplo, você pode muito bem estar tentando obter uma bela imagem em sua mente, o que faria com que você se sentisse maravilhoso, mas por causa desses inibidores, como às vezes são chamados, você acaba com nada além de frustração. Seu problema, quer você perceba ou não, é que você não criou o espaço para a bela imagem que está tentando criar. Portanto, você deve resolver se livrar de todas essas obstruções, para permitir que você abra espaço para o bem que deseja. Você deve visualizar seu corpo como sendo um instrumento através do qual flui uma energia criativa não física. Você deve compará-lo a uma mangueira de jardim comum, que pode estar usando para regar o jardim nos fundos de sua casa. Suponha, por um momento, que você decida regar o canteiro de flores na frente de sua casa.
Para fazer isso, você deve arrastar a mangueira até a frente da casa. Mas enquanto você a arrasta, suponha que você forma um laço na mangueira e, ao puxá-la sem que você saiba, ela se dobra. Embora haja abundância de água na fonte, a água vai escorrer da mangueira, uma gota de cada vez, para o canteiro. A razão para isso é que a dobra está obstruindo o fluxo da água, o que poderia, se fosse permitido fluir livremente, realmente dar nova vida às plantas. De maneira semelhante, esses conceitos negativos que você mantém em sua mente estão obstruindo o fluxo de energia que poderia, se tivesse a chance, insuflar nova vida em você e em seus resultados na vida. No caso da mangueira de jardim, você investigaria imediatamente para encontrar a causa da interrupção do fluxo de água. Depois de encontrar a dobra, você deve removê-la, para que a água possa voltar a fluir livremente em um fluxo constante. Agora, esteja ciente disso. O processo que descrevi para a mangueira de jardim é exatamente o mesmo processo que você mesmo deve empreender em relação à sua mente maravilhosa. Ou seja, você deve deixar de lado todas as obstruções que o estão atrapalhando, liberar as torções mentais, e você descobrirá imediatamente que não há falta de energia criativa na fonte. Na verdade, nunca houve e nunca haverá. As distorções mentais que você descuidadamente e muito provavelmente inconscientemente construiu, estão na verdade limitando o fluxo do poder doador de vida que, em última análise, transforma seus resultados na vida. Cada capítulo deste livro destacou vários conceitos, que você deve começar a usar, se quiser aproveitar os benefícios que podem ser obtidos simplesmente permitindo que esse poder flua livremente através de você. Agora você leu o livro inteiro. Gostaria de sugerir que você volte ao início do livro, para comparar os resultados que está obtendo atualmente em sua vida, com os resultados que poderia obter, se fizesse uso adequado de cada ideia. Estude cada capítulo com muita seriedade, mas em um estado relaxado, e continue agindo de acordo com cada ideia até que ela se torne uma parte fixa da estrutura de sua personalidade. Lembre-se, independentemente de como os resultados de sua vida possam aparecer para você no momento, você realmente nasceu rico. O presente de Deus para você é mais talento e habilidade do que você jamais usará em uma vida. Seu presente para Deus é desenvolver e utilizar o máximo desse talento e habilidade que puder, nesta vida. Steve Bow início 1. E só você. Cada folha de grama, e cada floco de neve é apenas um pouquinho diferente. Não há dois iguais, você sabe. De algo pequeno, como grãos de areia, a cada estrela gigantesca, todos foram feitos com isso em mente, ser exatamente o que são. Quão tolo, então, imitar, quão inútil fingir. Já que cada um de nós vem de uma mente cujas ideias nunca acabam. Haverá apenas um de mim para mostrar o que posso fazer, e você também deve se sentir muito orgulhoso. Há apenas um de você. É aí que tudo começa, com você, um ser humano maravilhoso e ilimitado. James T. Moore. Se você chegou até aqui, comente: eu sou milionário. Gratidão.